Lição de número 6. O avivamento no ministério de Pedro. Querido professor, querida professora, nesta lição veremos o avivamento espiritual na vida do apóstolo Pedro após o batismo no Espírito Santo. Perceba, antes do dia de Pentecostes, os evangelhos revelam características de um homem impulsivo e indisciplinado. Após reencontrar o Senhor ressuscitado e receber a missão de apacentar suas ovelhas, Pedro atende o chamado. Mas, para o exercício pleno de seu ministério, faltava-lhe experimentar o revestimento de poder do alto. Esse poder transformador capacitou o apóstolo não apenas a operar milagres, como também a testemunhar a fé em Jesus por meio de uma mudança de caráter. A partir da experiência do apóstolo Pedro, sua classe aprenderá importantes lições no tocante às mudanças que o avivamento espiritual provoca no caráter do crente. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2023. Estamos estudando a revista Adultos, cujo tema é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E olhe, queridos irmãos, hoje estudaremos a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 6, o tema é o avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 14 até o versículo de número 24. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós vamos ter os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência de Pentecostes. Segundo objetivo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro objetivo, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos, e nós vamos estar estudando cada ponto da nossa lição de hoje. O primeiro ponto fala sobre Pedro antes do Pentecostes. Diz assim a sinopse: o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo Jesus. No segundo ponto, nós vamos estudar Pedro após o Pentecostes. Diz assim a sinopse: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. E no terceiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa
pelo grande dia do arrebatamento. Muito bem, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas das lições. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para irmos ao primeiro ponto da nossa lição, Pedro antes do Pentecostes, e o primeiro tópico, as 2 atitudes de Pedro. Querido professor, como você sabe, teve um dia que Jesus quis ouvir os seus discípulos sobre como as pessoas o identificavam. Por isso, Jesus voltou-se para os seus discípulos e perguntou-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre falante, respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que o carpinteiro de Nazaré era mais do que um profeta e mais do que um mestre. Ele sabia que Jesus era o Messias prometido, o Cristo de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. É provável, queridos irmãos, que Pedro esperasse de Jesus um eloquente elogio por uma definição tão precisa. Jesus, porém, ao ouvir de Pedro tão precisa declaração, respondeu: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Jesus diz a Pedro que o seu correto conhecimento não foi fruto de sua descoberta, mas da revelação do Pai. Ninguém conhece Jesus se primeiro o Pai não o revelar. Veja, queridos irmãos, o correto entendimento espiritual acerca de Jesus não é resultado da pesquisa humana, mas resultado da revelação divina. É o próprio Pai que nos apresenta o seu Filho amado. Depois de ouvir de Pedro sua confissão, Jesus anuncia: e te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja isso, meus queridos irmãos, uma vez que os discípulos estavam cientes de sua verdadeira identidade, Jesus mostra claramente aos discípulos que era necessário que ele fosse preso, julgado, condenado, morto e sepultado para ressuscitar ao terceiro dia. Jesus deixa claro aos seus discípulos que sua missão passava pela cruz. Diante dessa espantosa declaração de Jesus, o mesmo Pedro que acabara de proferir sua fé ortodoxa em Jesus, o Messias, passa a repreender Jesus, dizendo: Deus
tenho compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Veja, queridos irmãos, faltou a Pedro o discernimento espiritual. Ele não conseguia ver o futuro com os mesmos olhos de Jesus. Por isso, Jesus se volta para ele e diz de forma contundente: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Mateus capítulo 16 e o versículo de número 23. Pedro, queridos irmãos, vai de um extremo ao outro. Você percebe, num instante, recebe revelação de Deus. No outro, é instrumentalizado por Satanás. Num momento, afirma ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus. No outro, tenta afastar Jesus da cruz. Pedro é uma gangorra que vai da fé à incredulidade. Fica evidente que a igreja não poderia ter sido edificada sobre um fundamento tão frágil assim, queridos irmãos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo tópico do primeiro ponto, que fala sobre Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Isso mesmo, aquele Pedro que se precipitou e disse que jamais Jesus haveria de morrer, fez outra vez uma declaração não aprovada por Jesus. Depois da última Páscoa, Jesus cantou um hino e foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras, que estava a caminho do Gólgota. Veja isso, queridos irmãos. Pedro promete jamais negar a Jesus, mas Jesus falou-lhes que todos se escandalizariam nele naquela noite. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mateus capítulo 26, versículos 32 até o 35. Veja, queridos irmãos, que nessa declaração de Pedro, vemos alguns aspectos comprometedores. Primeiro, Pedro desprezou a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Irmãos, diante dessa palavra de Jesus, Pedro desprezou a palavra de Deus e mostrou-se autossuficiente. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Versículo de número 35. Segundo item, queridos irmãos, ele não foi vigilante na oração. Você percebe isso no Getsêmani? Pedro e os seus 2 amigos foram convidados por Jesus para orar com ele naquele momento tão amargo. Mas, ao retornar do lugar onde fora orar, encontrou-os dormindo. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Meus irmãos, veja aqui o fracasso de Pedro. Ele esteve com Jesus no Getsêmani, acompanhou-o na oração angustiosa, pegou no sono com os outros discípulos e viu quando Jesus foi preso após ser traído por Judas. Não sabemos aqui, queridos irmãos, qual das 3 negações de Pedro foi a mais vergonhosa. Na primeira, ele disse que não sabia o que a criada estava dizendo.
Na segunda tentação, ele disse que não conhecia a Jesus. E na terceira vez, fez-se de louco, começou a rogar pragas e dizer, talvez de modo mais vergonhoso, para um discípulo de Jesus: não conheço este homem. Ao negar o seu mestre 3 vezes, mostrou-se fraco e impotente. Pedro, queridos irmãos, certamente não aprendera a orar e a vigiar para não cair em tentação. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição está maravilhosa. Eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição. Pedro, após o Pentecostes, e o primeiro tópico, Pedro batizado no Espírito Santo. Isso mesmo, o Pentecostes foi um divisor de águas na vida de Pedro. Antes de ser revestido com o poder do Espírito Santo, Pedro era um homem impetuoso, mas covarde, falante, porém precipitado, ousado em suas declarações, mas frágil em suas atitudes. Agora, veja isso, diante da zombaria de uma parte da multidão de judeus, no dia de Pentecostes, ele, Pedro, colocou-se em pé, apresentando-se para falar. Num primeiro momento, ele respondeu à acusação absurda de que os cristãos estavam embriagados, citando a célebre profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 até o 21. Ele traz um dos mais belos sermões, dizendo que o que aconteceu é cumprimento da palavra profética de Joel, que diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Foi somente depois desta resposta pontual que ele de fato começou a pregar, cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo tópico do segundo ponto diz assim: Pedro e a cura do coxo. O mendigo pediu uma esmola e recebeu novas pernas. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder. Hoje a igreja tem prata e ouro, mas não tem poder. O poder não está em Pedro, mas no nome de Jesus, ou seja, em sua suprema autoridade. Pedro e João fitam os olhos no paralítico. Muitos acham melhor doar uma miséria de esmolas e virar o rosto. Pedro e João olham e encaram aquele mendigo. Trataram-no como gente. Pedro falou com ele, ordenou-lhe: olha para nós, colocou-se à disposição para ajudar, para ser referencial e modelo. Pedro compartilhou com ele o que possuía. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo de Deus no Pentecostes e a autoridade do nome de Jesus. O poder não é usado para benefício próprio, mas para abençoar pessoas. Vamos ao terceiro tópico do segundo ponto: Pedro avivado em outras ocasiões. Veja isso, queridos irmãos, Pedro avivado perante o sinédrio, depois da cura do coxo de nascença à porta do templo em Jerusalém. A notoriedade daquele milagre abalou a cidade e as autoridades religiosas, atraindo a ira das multidões contra Pedro e contra João. Quando eles estavam falando ao povo, receberam ordem de prisão da parte dos sacerdotes revoltados, porque os apóstolos estavam falando de Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos. Queridos irmãos, a resposta foi dada por Pedro na unção do Espírito Santo de Deus. Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está
curado diante de vós. Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículos 8 até o 12. Querido professor, as autoridades ficaram impressionadas com a desenvoltura de Pedro em companhia de João, pelo fato de serem eles homens indoutos, sem cultura. Depois de ameaçarem-nos para não falarem mais no nome de Jesus, ambos foram libertos. Os apóstolos reuniram-se com os outros discípulos, contaram tudo o que se passaram por causa do nome de Jesus e fizeram uma fervorosa oração a Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 29 até o versículo de número 31. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, o avivamento em vários lugares. Houve sim, queridos irmãos, um grandioso avivamento em Lida. Quando Pedro ali chegou, falaram-lhe de um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E todos os que habitavam em Lida se converteram ao Senhor Jesus Cristo. De lá, queridos irmãos, Pedro foi para Jope, onde tomou conhecimento de uma mulher cujo nome era Tabita, conhecida de Dorcas, que estivera enferma e veio a falecer. Veja isso, ao saberem os discípulos de Jope que Pedro estava em Lida, mandaram chamá-lo para que orasse por Tabita, mulher cheia de boas obras e esmolas que fazia. Pedro atendeu ao chamado deles e foi até onde o corpo estava, mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou Tabita viva. E foi isto notório por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor, diz Atos capítulo 9, versículo 40 em diante. Mais um avivamento espiritual extraordinário houve naquelas cidades depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero convidar você para irmos ao terceiro ponto da nossa lição, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. E o primeiro tópico, a igreja atual e o Pentecostes. Meus queridos irmãos, nos dias de hoje, a realidade espiritual do mundo mudou drasticamente. Antevendo esta realidade, Jesus disse aos seus discípulos: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Perceba, a pergunta de Jesus traz consigo uma afirmação real. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, será num tempo em que haverá acentuada falta de fé em todo o mundo. Num tempo assim, é enorme a necessidade
de um grande avivamento. Queridos irmãos, pelas páginas da Bíblia Sagrada, só poderá haver um tempo de avivamento se os seguidores de Jesus Cristo buscarem o derramamento do Espírito Santo de Deus, como foi no dia de Pentecostes. Meus queridos irmãos, veja que estamos vivendo hoje tempos de multiplicação da iniquidade. No seu sermão profético sobre o fim dos tempos, Jesus alertou os seus discípulos para diversas características desses tempos. Além de prever a falta de fé no mundo, Jesus mostrou outras características que marcarão os dias finais da ordem mundial das coisas. Haverá falsos cristos, haverá guerras, haverá rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Será uma época catastrófica em termos de eventos escatológicos. E Jesus previu a morte de discípulos seus com ódio por causa de seu nome. No meio desse tempo tenebroso e catastrófico, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículos 12 até o versículo de número 14. Ao mesmo tempo que se multiplicar a iniquidade, as pessoas perderão o amor umas pelas outras e até mesmo pelo próprio Deus. Jesus previu um sinal altamente positivo, que foi a pregação do Evangelho em todo o mundo. Os que escaparão da situação caótica no mundo serão os fiéis ao Senhor e que perseveraram até o fim. Meus queridos irmãos, quero vos informar: a igreja será arrebatada. É importante afirmar que a igreja dos tempos que antecedem a vinda de Jesus para o arrebatamento será formada pelos crentes salvos e lavados no sangue de Jesus e que estiveram avivados na unção do Espírito Santo em obediência e santidade. Como diz o livro de Hebreus, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza alguma, era precipitado, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus e da unção e de sabedoria e de poder do alto para cumprir a missão que foi confiada por Jesus Cristo aos seus discípulos. Sem dúvida alguma, queridos irmãos, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube com o pastor Evandro Oliveira. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua